Vocês me escutam bem, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Corniani, né? É, eu tenho uma formação, né, na sociologia, na psicologia social, na psicanálise, e eu sempre começo, né, quando eu vou falar de grupos, dizendo um pouco por que que eu comecei a estudar grupos e posteriormente a trabalhar com grupos, né? E a resposta é pela minha tremenda dificuldade de estar em grupo, né? Só que nem sempre eu percebia isso, assim, né? Eu colocava isso em várias coisas, mas sempre tinha uma questão, né? É, de- Desde muito cedo, e sempre eu direcionava isso ao outro, né? Ou ao grupo, ou as questões do grupo lá, né? Então, aí depois de muita análise e depois de muito participar de grupo, eu digo que o que eu mais odeio, o que eu mais amo em estar em grupo sou eu. Eu consegui, me ligar disso, né? E aí, quando eu me liguei disso e comecei a estudar grupo e tal, é, isso começou a ficar um tanto divertido, né? Então, o que era uma angústia profunda de estar em grupo se transformou, numa certa diversão. Isso não significa que eu não continuo encontrando desafios e dificuldade de estar em grupo, né? Então, às vezes eu me sinto super tímido, né? Por exemplo, eu adoro dar aula, mas sempre para mim, de início, tem esse constrangimento inicial, né, que a gente sente. Eu achei que na pandemia que online ia melhorar isso e não melhorou, né? E aí vai assim mesmo, né? E aí vai, e eu vou percebendo onde está pegando, onde está incomodando, e vou assentando, e muito mais do que não ficar constrangido, tentar pegar esse constrangimento e usar ele, né? Então, pegando onde tá ali doendo e tal, e sentindo, e trabalhando e usando isso, né? Então, tem um campo aí que envolve em várias questões, né? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje também, né? A gente vai trabalhar a questão, né? Falar da questão de leitura de grupo, né? E hoje, como a gente não está num grupo grande e tal, eu queria escutar, né, vocês um pouco, algumas vozes aí, também para lidar com esse constrangimento e falar, pô, o que interessa para você, esse tema de grupalidades e de leitura de grupo? O que você veio, buscar e procurar saber aqui hoje? Então, queria escutar algumas vozes. Bom, vou começar então. Vou puxar aí. Assim, eu vim para o grupo, para a aula, bom, muito por orientação e recomendação da Paulinha, né? Eu estive com ela semana passada ou retrasada, e daí a gente falou bastante sobre isso. Eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos, família grande, estou sempre com muita gente, é, e também no trabalho, né? Estou entre trabalhos, agora estou de férias, férias, né? Mas também sempre conectada a muitas pessoas, em posição de liderança, enfim, então vim ouvir, vim aprender mesmo. Obrigado, Elívio. E aí, quem mais? Bom, eu sou a Ana. Eu conheci você, Paulo, lá no Apana, lembra?
Lembro, poxa, você lembra. Então, e eu trabalho na área de gestão empresarial, né? Já há muitos anos e com equipes, com muitas equipes, diferentes lugares. E de uns anos para cá, eu tomei a decisão de me empreender e fui para o mercado e tal, e tô levando para o mercado aquilo que tem a ver com o que eu pesquiso, com o que eu estudo, enfim. E aí, nisso, eu trabalho dentro das empresas com desenvolvimento de cultura organizacional, né? Com gestão, estratégia e desenvolvimento de cultura. Então, grupo é tudo, né? Só tudo. Então, assim, quando eu estava, enfim, estava trabalhando no meu doutorado, eu trabalhei essa parte de equipes. Quando eu estava no mestrado, eu trabalhei coisa de equipes. Quando eu fui para a PANA, foi para poder lidar com isso, com a questão, muito com as questões relacionadas à forma como as pessoas articulam ações. Então, assim, o meu trabalho, eu respiro isso. E para mim é muito importante olhar além do mercado tradicional, sabe? Principalmente depois que eu fui para a iniciativa privada e comecei a estar mais na iniciativa privada, a gente vê muita coisa e tal, mas aquela coisa mais técnica, assim, sabe? E eu não quero me perder daquilo que me toca mais e tal, e por isso o grupo me chamou a atenção. Olha, feliz em te ver aqui. Mais alguém? Quer? Eu quero trazer um pouco. Boa noite. Oi, Paulo. Tudo bem? Eu passei muito tempo no mundo corporativo e sempre na área de RH e estando sempre com muitos grupos. Hoje, quando eu olho para trás, via que eu tinha um papel de facilitação, meio sem saber na época o que era facilitação. Estudei um pouco facilitação, mas mais voltado para esse mundo organizacional. E hoje eu me encontro também, enfim, também empreendendo e hoje eu faço parte de um projeto social onde eu faço facilitação de grupos de jovens num tema, enfim, específico. E eu me deparo com alguns desafios de grupos, um pouco, ainda que sejam públicos diferentes, faixa etárias diferentes, de quando eu me encontro num grupo com pessoas que querem estar no grupo e com pessoas que não querem estar no grupo. E isso acontecia às vezes muito no corporativo quando falava-se, por exemplo, de treinamentos, né? Então você tinha pessoas que queriam estar no treinamento e pessoas que estavam obrigadas. E aí eu tenho também hoje nesse trabalho social pessoas que se sentem obrigadas, que se sentem não, que são obrigadas a estarem ali em grupo, né? E de como essa obrigação ou não obrigação interfere na dinâmica, do grupo e entre as pessoas que querem e não querem, né? Então, vim pra cá muito querendo ouvir um pouco mais, enfim, aprender um pouco mais, trocar ideia, ouvir outras perspectivas. Sou fã do seu trabalho, também tive aula contigo lá no Apana, te acompanhei nas redes sociais, então te ouvir também, pra mim, é bem interessante. Encrenca, né, esse negócio de grupo com jovem, né? Eu trabalhei anos com juventude e é uma encrenca maravilhosa, né? Mas é uma encrenca. Um desafio tremendo. Depois a gente pode trocar umas figurinhas aí especificamente sobre juventudes aí, que é um assunto que eu gosto. Bom, acho que tem um tanto, né, do que eu falo aqui de grupo, tem um pano de fundo, que é a experiência que a gente está propondo, né, numa trama, que é o Grupo Vivo, né, que é uma experiência diferentemente, tem algumas pessoas que estão aqui que já tiveram comigo especificamente fazendo trabalhos de grupo que era focado para facilitador e coordenador e tal. E não é o caso do Grupo Vivo, ele não é uma experiência especificamente para facilitador, mas é também, né? Então, acho que o Grupo Vivo, ele é uma experiência que, mais do que só facilitar, tem também uma dimensão de aprender a estar em grupo e trabalhando a possibilidade de se olhar em grupo, né?
E assim, e é muito difícil hoje, uma pessoa que quer trabalhar com um grupo, seja como uma liderança ou como um coordenador, um facilitador, que são coisas diferentes, é muito difícil ele ter sucesso ou ela ter sucesso, se não tiver uma experiência de se olhar em grupo, né? Então, mas por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu vou dar mais exemplos e vou falar mais desse lugar de pessoas que trabalham com um grupo, né? E vou relacionar quando a gente está participando de grupos. Mas hoje eu vou aqui puxar mais a história para o trabalho, para quem trabalha com grupos, tá? Eu estou dando esse preâmbulo, mas isso serve, eu adoro fazer esse deslocamento também enquanto membro, né? E por isso que eu começo contando que eu começo a partir com a ideia de membro, de participante de grupo, né? E aí a ideia de trabalhar com grupo vem depois. Então, por onde que a gente começa? Eu juro que eu preparei um PPT. Acreditem, tenham fé, mas eu vou projetar de vez em quando só, porque eu prefiro olhar vocês. Mas se alguém fizer muita questão, eu já projeto. É, mas eu queria começar dizendo, alguém falou, eu não lembro mais quem, vocês me desculpem, eu acho que foi talvez a Ana, que tem um desafio do trabalho com o grupo que ele é importantíssimo e que hoje eu vejo pouco a gente falar disso, muito pouco, que é a questão do fator humano, a dinâmica grupal, né? E quem já me escutou falar de grupo e já fez alguma coisa comigo sabe que dinâmica não é atividade. Eu estou falando do movimento. Sempre quando aqui eu me refiro à dinâmica, eu estou falando do movimento que existe nos grupos. Eu sou chato com isso, mas eu gosto. Tem coisas que eu gosto de ser chato. Então, tem esse fator humano que eu classifico como o movimento e o tempo grupal, e tem a técnica e a tarefa. Então, isso é um grande desafio o trabalho com o grupo. Se você vai fazer um curso, salvo raras exceções, de facilitação, a maior parte dos cursos, e isso não é um demérito, mas é uma crítica. É uma crítica que eu posso embasar isso e falar disso 3 horas só disso. Mas, é, provavelmente, esse curso vai ser um curso de método. Ou seja, né, eu já fiz alguns cursos de facilitação para ver qual que era. E basicamente eu já passei 2 dias aprendendo a colar tarjeta na parede. É um curso de taxonomia, e isso é importantíssimo. Só que isso é técnica, né? Isso é possível aprender com um passo a passo, né? Já fiz curso de Design Thinking, dei aula de facilitação na Ecos, que é a escola de Design Thinking. Por quê? Porque eles vendiam um curso e aí depois eles viam que tinha uma deficiência de lidar com o grupo. Então, qual que é a questão básica na questão da técnica, tá? A pessoa aprende design thinking, que é incrível, é muito massa, é legal. Aí chamam ela para fazer um trabalho numa empresa, sei lá, de clima. O que que ela vai usar? Design thinking. Aí chamam essa pessoa que virou especialista para fazer um trabalho com juventude, com questões específicas de juventude. O que que ela vai usar? Design thinking. E eu estou falando design thinking, mas pode ser um curso de Word Café, pode ser um curso de estruturas libertadoras, que é muito legal também e tal. Pode ser, mas, ou seja, a pessoa fica especialista em facilitar um método, a técnica, né? Isso é legal, só que tem limites. Limites no quê? Principalmente no que diz respeito à leitura grupal e ao desenvolvimento do grupo, né? Isso tem limites, né?
Então, todo mundo aqui já passou por Word Café? Já fez Word Café aqui? É eu uso muito, tá? Porque é excelente. Só que você tem lá, né, basicamente três rodadas, você tem parâmetros. E aí, o que que eu vejo acontecendo, né, quando eu vejo esse tipo de facilitação? Dá um conflito tremendo, o pau quebra no grupo da primeira para a segunda rodada. O que que a pessoa faz? Vai para a segunda rodada, porque é o passo dois, né? Ou seja, ela está olhando para o grupo? Às vezes não, né? Às vezes ela está a Obrigada. serviço. Oi? Bom, ela está a serviço lá do método, da tarefa. Gente, aconteceu hoje isso comigo, tá? Uma pessoa me contratou para fazer uma facilitação bem complexa, com o setor público, e eu pulei algumas coisas porque o grupo estava pedindo outra. A pessoa ficou assim muito irritada comigo e falou que eu não cumpro acordo e falou que eu não estava cumprindo o planejamento, né? Aí eu falei, pois é, eu estou fazendo facilitação, né? Eu não estou a serviço do método, eu estou a serviço das pessoas e, consequentemente, do resultado que elas têm que entregar. Então, eu não estou, quando eu falo aqui do fator humano e da dinâmica, eu não estou colocando a técnica e o método, eu não estou jogando isso fora. Só que tem um equilíbrio dinâmico. E aí que a gente. Então, esse um enrosco nessa história. Mas o que que acontece hoje, né? Que é a minha crítica. A técnica e a tarefa está na centralidade na maioria dos trabalhos de grupo que eu venho vendo. Isso dentro das organizações, dentro e beleza. A vida é assim, né? Mas a gente precisa, no mínimo, ter consciência disso. Então, eu digo, mas então quando você vai, uma empresa te contrata, você vai lá e você não entrega, você não dá tarefa. Sim, mas quando eu privilegio a técnica e a tarefa, pelo menos na superfície, assim, é, no faz de conta, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu falo, putz, eu estou escolhendo fazer isso agora, e tento trabalhar esse fator humano e a dinâmica no B. Mas então, minimamente, é ter consciência. Então, quando a gente está falando de grupalidade, de facilitação, de estar junto, hoje, gente, a gente está falando, e eu falo isso sem medo de errar, a gente está falando sobre ética e política. Tá? Ai, nossa, mas eu vim aqui falar de organização, tá? Pois é, ética e política, por duas questões. Porque quando eu estou dizendo de política, todo trabalho grupal tem uma premissa, que é um pano de fundo, que é a convivência, né? Mas num trabalho organizacional, um planejamento estratégico. Pois é, tem uma dimensão política lá da convivência daquelas pessoas, né? E da convivência daquelas pessoas com as famílias dela, com a sociedade e tal. A gente vai falar um pouco mais disso, mas não dá para tirar essa dimensão, né? E ética, porque se a gente coloca sempre no centro a técnica e a tarefa, a gente está negligenciando a convivência. E quando eu falo em convivência, eu estou falando de algo que nos torna. A Ana, né, está aqui e ela vai saber do que eu estou falando, né? A gente está falando de algo essencialmente humano, essencialmente do campo do amor, né? Enquanto política, enquanto convivência. Né? Eu estou citando a Ana porque a Ana é uma grande estudiosa de Humberto Maturana, e aqui eu estou usando um pouco dessa premissa para falar disso. Então, tem um campo ético e político. Então, se a gente for sintetizar os desafios aí, né,
a gente tem, em síntese, a redução do grupo à tarefa, a negligência do campo grupal, desconsideração do tempo do grupo, né? A técnica como neutralidade aparente, né? Que é o que eu estava falando, né? Dessa questão ética, e o esquecimento do fator de desenvolvimento humano. E aí notem, né? Quando eu estou colocando esses desafios que são problemas, né? São questões. Então, quando eu falo assim, esquecimento do desenvolvimento humano, quem está se esquecendo? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, ontológica, né? Quem está se esquecendo? Porque num olhar desatento pode parecer que eu estou falando, né? Ah, porque os líderes. Ah, porque os facilitadores. Ah, porque os políticos e tal. Nessa história, não tem inocente, né? Nós estamos convivendo e nessa convivência negligenciando a própria premissa da convivência. É, é isso, gente. A gente veio para falar de grupalidade e pode sair com uma crise existencial, mas é sobre isso, né? A gente, cara, isso é o clichê, né? E para quem me conhece sabe que eu adoro clichês, porque todo clichê tem um lastro profundo em algo que é muito verdadeiro e emergente socialmente falando, né? Então, quando, né, a gente fala, ah, é porque as pessoas não sabem mais dialogar, ah, é porque as pessoas... E qual que é o contraponto disso, né, nesse pensamento que vai se gerando com isso? O contraponto é um fetichismo, né, do quê? Da colaboração, do coletivo, de consenso. Eu odeio essa palavra, gente. Consenso. Consenso não existe. Eu posso debater isso com qualquer pessoa, tá? A gente tem que tomar decisões de consenso e tal. Ou seja, por um lado, eu falei disso, muito disso na primeira aula aberta que a gente deu, eu vou só pincelar. Por um lado, a gente tem uma hipersubjetivação, e a gente está operando em ato, indo para esse caminho. E por um outro, parece que dá uma desculpa tranquilizadora, a gente fica em discurso fetichizando o coletivo. Então, nossa, coletivo é muito bom. Então, o que que é coletivo? O que que é legal estar em coletivo? Então, vamos todo mundo junto, a gente não conflita, a gente sorri, a gente dá um abraço coletivo, a gente se automassageia e a gente vai para casa e é isso, né? Eu estou sendo bem ácido aqui, gente, com a licença aí, mas, ou seja, e a gente aprende o fundamental, aliás, desaprende, que é a convivência real. E o que que é convivência real? Lidar com divergência, lidar com constrangimento, e lidar também, né, com as convergências, né? Com a alegria. Então tem um campo da grupalidade que é esse campo de extrema complexidade, que não é conviver, estar vivo, não é uma coisa ou outra, né? Mas a gente nutre algumas fantasias do coletivo, né? Seremos felizes, resolveremos tudo junto, e a gente vai se ouvir e tal. E, e aí é isso, eu atendo há algum tempo lideranças, né? E eu sempre falo, né, assim, olha, tem várias características de um líder, e tal, várias, mas tem duas que, assim, se você pega uma pessoa que se pretende liderança, ser uma liderança, você tem que lidar com essas duas questões. Que primeiro é a capacidade de escuta. E escutar não é acatar, né? Eu gosto de frisar isso. Escutar não é acatar, mas escuta. Você tem que aprender a escutar. E a gente aprende a escutar, né? Porque escutar não é ouvir, né? A escuta tem algo que traz uma qualificação nela, mas que eu não vou entrar nisso agora.
E a segunda é saber lidar com divergência. Saber lidar com divergência sem romper, né? Então, basicamente, esse é o enrosco dos desafios grupais que a gente está vivendo, que não me parece que é nenhuma novidade, né? E eu estou falando, e olha que interessante, quando eu estou falando de grupo aqui, eu estou falando dos pequenos grupos. E o que que é o pequeno grupo, que é o que a gente está tratando aqui? O pequeno grupo, basicamente, é aquele grupo onde tem um número limitado de pessoas. E que número é esse? Um número que permita que essas pessoas possam se conhecer na sua subjetividade. Ah, mas como que é isso? Eu dou um indicador bem simples, tem outros, mas eu dou um indicador. Um grupo onde a gente consegue se tratar pelo nome. Esse é um indicador básico que ainda tem chance de a gente ter um grupo com um grau de relação interpessoal, né, cruzado. E aí não dá para cravar um número, mas tem grupos que conseguem um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal, né? Mas então é desses grupos que a gente está falando e esses grupos estão enfrentando esse tipo de problema, que reflete no grupão, que é essa abstração que a gente chama de sociedade, né? Vai refletir, então, tem esse intermédio, o grupo pequeno, esse pequeno grupo é um intermediário entre esse grupão e esse grupo pequeno. Então, para ser grupo, a gente não é só juntar um monte de pessoas. Então, eu já dei a primeira deixa aqui, que tem que ter relação, é, tem que ter um reconhecimento subjetivo do outro. Existe outro ali. Tem a Paula, tem a Natália, tem a Rúbia, tem o Gustavo, e tal. Eu tenho o reconhecimento da singularidade do outro. A partir disso, a gente exerce uma ação interativa. Em função do quê? De um objetivo comum, né? Então, basicamente, um grupo tem que ter essas três coisas, né? Se só tem objetivo comum, mas a gente se conhece pelo nome, né? Isso é um indicador, gente. Mas se não tem interação intersubjetiva, a gente ainda não é um grupo. Então, hoje aqui, a gente não é um grupo, tá? A gente é um agrupamento, por definição. Que a gente pode alcançar e ser um grupo, né? Então, eu estou contextualizando um pouco isso para falar, então, bom, e o que que é lido, né? Então, a gente veio aqui para falar de leitura, né? O que que é lido num grupo, né? Então, o que a gente lê num grupo, é, e aí isso tem um grau de complexidade também, é o que a gente chama de campo grupal, né? E o que vem a ser o campo grupal? É onde essas interações intersubjetivas, né? As pessoas interagindo lá. Então vamos falar mais fácil aqui, né? As pessoas têm lá uma tarefa, estão interagindo a partir desse objetivo comum. Elas começam a se conhecer em torno, né, dessa tarefa. Então eu sei mais como a Paula funciona, como a Camila funciona e tal. E aí, a partir disso, vão se criando fenômenos a partir dessa interação, que é o que vai formar esse campo grupal. Então, o que acontece, né? E aí, quando a gente fala, então, e essa interação, né? O que que é essa interação? Então, imagina, né? Uma pessoa chega num grupo com todas as suas questões do seu processo histórico, né? Então, ela tem lá toda a sua história de frustração, de resistência, de vínculo anteriores, de ansiedades, de angústias e tal. E aí ela chega num grupo, basicamente, né? Quando a gente chega num grupo,
e verdades duras, né, de a gente escutar, mas o que que a gente procura? Aí você fala, a gente pode falar de várias coisas, né? Mas basicamente o que a gente procura é pertença, né? A gente quer, a gente precisa de pertencimento, gente. Essa é a treta da vida, né? Essa é a treta da vida. A gente quer pertencimento. Mas olha que isso é legal, né? Eu acho isso bem massa, assim, né? E por que será que a gente procura isso, né? Então, nota que quem disse, né? Como que você nasce? Né? Pensa nisso, né? Como que você nasce? Né? Bom, todo mundo nasceu aqui, né? Mas como que você se torna um sujeito, né? É sempre pelo outro. Olha que interessante, né? Sempre alguém vai ter que olhar para a Rúbia, né? Imagina, a Rúbia nem falava ainda, e falar assim, que bebê lindo, você é a Rúbia, né? Então, a gente só surge pelo outro. É o outro quem vai dizer a primeira vez quem você é. E aí não é tão estranho que a gente vai para os grupos procurar o quê? Pertencimento. Que no fundo é procurar o quê? Esse traço. E que traço que é esse? Alguém que diga e que afirme quem a gente é, né? Então nota que questão, né? Quando eu estou falando, uma interação entre pessoas. Então um encontro é um encontro de demandas e desejos, né? E vontades ali, né? E de realização. Isso, aí as pessoas falam, às vezes, né, eu uso esse linguagem, as pessoas falam, nossa, mas isso é ruim. Aí eu falo, não necessariamente, né? O que que define se isso vai ser legal ou não? Você saber que isso acontece, né? Quando eu olho para um outro e começo a sacar que eu despejo nele, nesse outro, né? Ou nesses outros, no caso de um grupo, todas as minhas inquietações, ali, minhas demandas, eu começo a fazer isso de outro lugar, né? E começo a entender, inclusive, quando isso não tem uma resposta, né? Que é o caso do pertencimento, né? Então, isso vai formando esse campo grupal. Tá tudo bem até aqui, gente? Tá muito. Não? Tudo bem? Legal. Me interrompam aí se vocês quiserem. E agora chegou a hora que eu vou compartilhar uma coisa para falar um pouco desse campo grupal aqui, um esqueminha aqui, que eu gosto bastante de mostrar ele, que é isso. Então, para a gente entender visualmente o que que é o campo grupal. Vocês veem aí minha tela? Sim? Legal. Então, basicamente, o campo grupal é uma junção entre o que a gente chama de verticalidade e horizontalidade. O que que é verticalidade? Tá vendo esses tracinhos que estão na vertical, né? Porque por isso que é verticalidade? Isso é cada um de nós aqui. Isso é cada um de nós, né? E a horizontalidade vai sendo formada quando a gente encontra o quê? As outras pessoas, o conjunto das outras pessoas. Então eu chego com todos esses, né, aqui num linguajar bem prosaico e vulgar, com todos os meus BOs, e quando eu encontro vocês aí, isso acontece alguma coisa comigo e acontece alguma coisa também com o conjunto. À medida que a gente vai interagindo, que são essas bolinhas vermelhas, eu vou interagindo com o grupo ou com as pessoas, a soma da verticalidade, da horizontalidade e interação forma esse campo grupal. Gente, nossa, que abstrato, é abstrato. E aí, isso é muito interessante, né? Porque isso daqui, né, é uma aula, não é necessariamente uma experiência. E as pessoas falam assim, mas isso é muito abstrato. Como que eu entendo isso? Vivendo, vivendo.
Então, essa é uma outra questão das grupalidades, né? Como que eu posso aprender a ler um grupo, né? É, entendendo como que isso funciona, o que eu estou falando. Então, ou seja, se você sacar o que é um grupo, que é esses 3 pontos que eu falei, né? É, entender ou tentar entender, né? Porque isso é uma coisa que vai sedimentando. O que é campo grupal, a gente começa a sacar coisas, né? Mas eu sempre gosto de dar hipótese. Alguém estava aqui na primeira aula aberta? Não? Que ótimo. Então eu não vou repetir porque é um exemplo que eu gosto de dar. Eu sempre falo, todo mundo sabe ler grupo, gente. Mesmo, mesmo. De novo, a gente só não se dá conta, né? E eu posso provar. É só você pensar no Natal, na ceia familiar, onde está acontecendo aquele bando de coisa e você está lá meio olhando assim, falando, nossa, o que está acontecendo, né? Dá pequenos exemplos aqui. Pessoas em volta de uma mesa, os tios, né? Geralmente tio, né? Na minha família, imagina, um monte de homem velho branco, olhando um porco com uma maçã na boca e conversando entre eles o absurdo que é as religiões de matriz africana matarem animais ritualisticamente. Aí você olha assim e fala, meu, não é possível que eles estão de frente com um porco que está em cima da mesa que eles compraram no açougue. Isso é hipocrisia. Ou seja, uma leitura bem caricata, mas isso é uma leitura. E aí, do nada, né, os homens se reúnem ali, aí os tios começam a falar de mulheres, né, de forma pejorativa. E já já eles vão rezar o Pai Nosso com todo mundo e abraçar sua tia e dizer que ama ela, né? Então eu estou dando esses exemplos bem caricatos, né? Fora a parte do bandido bom é bandido morto, né? Esse tipo de coisas, comentários homofóbicos, racistas e tal, que às vezes começa a acontecer e se você fala alguma coisa não pode falar mais nada, né? Porque agora tudo é então, esse diálogo interno que vai rolando na nossa cabeça quando isso acontece, isso é uma leitura. Por que que é uma leitura? Porque você está fazendo um juízo sobre algo necessariamente que não está, parece que está, mas não está explícito, né? Então você vai juntando informações que você tem do seu juízo, e é sim um juízo, e vai traçando hipóteses. Só que isso de uma forma solta, no freestyle, né? De uma forma solta. Mas isso é um tipo de leitura. A gente está o tempo inteiro no trabalho, gente, fantasiando, né? E aí sim é fantasia, mas são leituras a partir de fantasias. Ali, quem gosta de quem faz aliança com quem. Ó, tem uma que é muito boa, é uma fantasia que sempre aparece em grupo que é a gente chega aqui agora, por exemplo, e a gente fica, pô, acho que todo mundo se conhece aqui, né? Acho que essa pessoa conhece aquela e tal. A gente fica mapeando vínculo, entende? Isso também é um tipo de leitura, né? Agora, uma leitura que não tem uma qualificação a partir de uma teoria. Então, quando você começa a sacar a teoria sobre grupos, né? Uma teoria que a gente já vai falar sobre essas bases, a gente começa a olhar para isso e na vivência que a gente tem de grupo, as fichas começam a cair porque você fala, putz, eu estou vendo, né? E isso vai também funcionando quando eu passo por experiências de laboratório, que é o que o Grupo Vivo propõe, né? Então, eu começo a ter um contato com a teoria, vivo uma situação de laboratório, que é o que a gente chama essas experiências, que o facilitador dá uma atividade, uma tarefa, e o grupo executa ela, e depois a gente fala sobre isso. A gente fala sobre
o que aconteceu ao cumprir essa tarefa. Entende? É mais que um debriefing, tá, gente? É uma meta-análise. A gente vai falar sobre o que aconteceu. Tudo bem? E aí, basicamente, quando a gente está falando em leitura, eu peguei os 3 níveis de estruturação aqui, que são os mais usados, tá, gente? Mas assim, dá para falar de mais coisa, mas eu vou trabalhar nessas 3 aqui, que basicamente, quando a gente está falando de níveis de estruturação de leitura, a gente está falando de setting, e o que é setting, né? Então, quando eu estou olhando para um grupo, é uma ambientação. Então, a gente pode falar que é espaço físico, a gente pode falar que tem a ver com horários, é uma estrutura que tem mais física mesmo, tá? Imagina, né? Algumas pessoas quando chegaram aqui colocou uma música, isso vai formando essa ambientação. Eu estou sendo bem simplista aqui, mas é por aí que caminha, tá? Então, né? E setting online é a mesma coisa, tá? É porque tem gente que fala, é possível criar setting online? Claro que é, porque setting não é só o momento que a gente está aqui. Por exemplo, muitas vezes, né, quando eu vou fazer trabalho em organizações, eu quero que você faça um evento de 3 dias, uma oficina de desenvolvimento. Beleza. Sabe uma das coisas que eu gosto de me intrometer? Eu falo, como que vai ser o convite? Isso é sete. Isso é cuidado sete. Porque, imagina, a chamatória já começa, né? A dizer, né? Então, quando muitas vezes eu dou mentoria para liderança, às vezes a empresa paga, né? E fala, ó, quero que você dê mentoria para esse líder aqui. Aí às vezes eu vejo, eu falo, pô, você já mandou o convite? Já mandei, posso dar uma olhada? Eu olho o convite, parece que é uma punição para a pessoa. Olha, como você não está performando e tal, estamos investindo em uma mentoria para você ter a chance. Aí, né, alguém falou de querer estar e não querer estar, né? Uma pessoa dessa, se ela não quiser estar, ela vai fazer de tudo ali para forjar que quer, né? Então, o setting tem a ver com essa ambientação de como que a gente chega, como que é o ato, como que vai ser depois. Então, esse é um nível de estruturação. Outra é a interação verbal, né? Que é a principal, tá, gente? Mas existe linguagem corporal. Sim, importantíssimo. Importantíssimo. Mas a linguagem, e aí a linguagem verbal, tem um lugar que é de outra ordem, né? Por quê? Porque quando eu faço uma leitura corporal, eu só consigo fazer ela porque eu faço uso da linguagem verbal, que é pensamento também, né? Então, a linguagem verbal, ela nomeia. E é por isso que faz ela ser importante, mais que os outros tipos de linguagem. Porque ela cria, né? A linguagem verbal vai criar. E aí, o que mora aí num grupo? As narrativas, né? Então, você está lá com um grupo e as histórias que o grupo conta, né? Mas é isso que você vai ler? Também, né? Isso vai dar uma dimensão. é, eu estou tentando aqui fazer aproximações para não usar termo técnico, mas eu vou falar e eu explico. Vai dar a dimensão ôntica, né? E o que eu estou chamando de ôntica? É o fenômeno, né? Então a pessoa fala assim, uma, criança, vamos pegar criança. Eu tenho uma filha de 4 anos. Pai, eu estou com dor de barriga. É isso, ela está nomeando a dor dela. Vocês têm filho. Quantas vezes, quem tem, né? Ou sobrinho, ou quem já conviveu com criança, quantas vezes a criança que você cuidou já falou que estava com dor de barriga e não era dor de barriga? Né? Entende? Então tem o ôntico, que é a narrativa. Né? Tá mesmo, filha? Será que é pum? Será que é cocô? Ou será que você não quer ir para a escola? Né? Então, a interação verbal ela tem que estar sempre em contexto.
que é o que vai levar a gente para a leitura que é a leitura mais interessante, que é a leitura, a passagem do ôntico, que é essa leitura do tô com dor de barriga, né, para o ontológico, que é entender, né, o que é ontológico. Ontológico, simplificando bastante aqui, o que é, né? É a pergunta fundamental, o que é? Então, estou com dor de barriga. Eu vou investigar com ela. E aí ela é uma criança que torna isso muito mais interessante. Porque eu não vou poder falar para ela, filha, o que que significa sua dor de barriga? Né? Ela não vai, ela vai continuar falando dor de barriga. Mas eu vou ter que ir ali conversando com ela para entender o que que ela está colocando nessa dor de barriga, o que que ela está nomeando como dor de barriga, né? E aí tem o contexto que está em volta disso, né? Imagina, é segunda-feira, 9 graus, né? Quem mora em São Paulo está passando por isso. 9 graus, horário de ir para a escola. Dor de barriga. Não comeu nada diferente, tal. Coloca o processo histórico ali, né? Ou seja, eu faço uma leitura. Eu estou usando a criança, mas imagina isso num grupo, né? Que é mais complexo, mas imagina isso num grupo. Putz, eu falo, meu, não é dor de barriga isso. Eu lanço uma hipótese. Mas eu não jogo fora, porque pode ser, né? Eu falo, putz, mas isso não tem cheiro de dor de barriga isso, né? Inclusive porque não tem pum. Então, o que que será que é isso, né? Vou juntando os outros e aí crio uma hipótese, não é? E faço alguma intervenção. Filha, toma aqui esse remedinho. Eu peguei água com um pouquinho de açúcar. Esse remédio é ótimo para dor de barriga. Ela bebe, melhorou? Melhorou. Aí, beleza. Então vamos para a escola. Passo o portão, pai, meu pé tá doendo. Ou seja, eu fiz uma leitura, eu fiz uma intervenção a partir dessa hipótese que não é, e tracei, ela não quer ir para a escola. O movimento que ela faz posterior vai na mesma direção de não querer ir para a escola. Logo, minha leitura é: a Nina, minha filha, ela não está com dor nenhuma, ela só não quer ir para a escola. Isso é a leitura ontológica. E é um juízo, é uma interpretação, tem um viés interpretativo. Mas a partir do quê? Da interação verbal, do que ela diz. O que ela diz é mentira? Não necessariamente, mas é o que ela consegue dizer naquele momento. O grupo é a mesma coisa, é assim que o grupo vai fazendo dinâmica, né? Dá um exemplo. Eu gosto de exemplos que... Gente, fiz muito trabalho de claim em organização, muito. E, né, como um bom consultor, gente, eu quero fazer entrevista, eu quero entrevistar as pessoas, pelo menos amostrar, né? Porque já, vocês fizeram aí uma entrevista com 3.000 pessoas, deixa eu entrevistar, vai, 20, 30 que seja. Aí imagina, empresa mais rica da América Latina, todo mundo de iPhone na época, né? iPhone 10, Artbook, dá até mala, velho. Mala para viajar, sabe? Aquelas empresas dá tudo. Aí você vai sentar com a pessoa para conversar, e aí, né? O que que precisa melhorar? Ah, a infra aqui é muito ruim. É a dor de barriga, né? Os caras falam, meu, não é possível, cara. As pessoas estão falando, mas e aí o sistema? Como é que é? Sistema redondo e tal, a infra é ruim. E aí coisas assim, a mochila é pesada, o computador demora para iniciar. Artbook, não é possível. Entende? As pessoas, o grupo, a nomeação é sempre o mais fácil. Olha que interessante isso. Sempre as pessoas vão onde elas conseguem pegar, onde elas conseguem nomear o que é complexo de forma simples. Entende? Isso é um fenômeno de grupo, que é feito pela entrevista individual. Aí você junta as pessoas e vai falar, gente, vamos conversar a respeito do problema de infra. Aí as pessoas, não, telefone, bom, pega um telefone aí. Aí faz tudo. Não, telefone, então tem alguma coisa errada. Não, não, mas já foi agora, geralmente tá, beleza. Então pega o computador.
Gente, a mala pesa meio quilo, vai, com tudo que vocês têm dentro. Não pode ser. As coisas estão funcionando. E aí, gente, vamos entender o que que é essa infraestrutura que vocês estão reclamando. Então, tem uma coisa no fenômeno de grupo e que é um processo inconsciente, tá? Que a gente vai, e aí a gente mesmo, né? A gente vai grudando no que é fácil. Vou jogar para a sociedade, né? Para resolver o problema de segurança pública é só encarcerar todos os bandidos ou matar, a gente resolve. Nota? E é assim que funciona, né? É assim que se faz um populismo barato. Por quê? Porque isso junta a solução simples, que a gente busca basicamente para tudo, para problemas complexos, que paradoxos, que segurança pública a gente não tem solução, tá? Não tem, eu cravo isso. Agora tem formas de a gente melhorar, de minimizar, mas é uma coisa que demanda gestão, princípio de gestão, né? Ao mesmo tempo também que é muito reducionista a gente dizer que o problema da violência é só desigualdade social. Mas qualifica um pouco, melhora. Mas não dá para dizer que é só desigualdade. Também é capenga. Entende? Então, tô aqui só pegando essa coisa da interação verbal. Eu estou conseguindo me fazer entender o que a gente está chamando de leitura? Beleza. E as fantasias multipessoais. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, gente. Eu até esqueci que eu estou com duas telas aí. E as fantasias multipessoais, que é justamente nessa interação vem essa questão dos papéis grupais, desculpa, dos papéis no grupo, das nossas fantasias que a gente vai nutrindo, da questão da demanda, né, que a gente chega e vai depositando. Como eu já disse, essa eu não vou me alongar muito, as nossas fantasias, os nossos processos históricos, e projeta isso no grupo e no outro e tal. Então, racha de grupo é o que eu mais vivi na vida, assim. E aí você vê um grupo lá esfacelando, e aí quando você vai ver, sabe, as pessoas não conseguem mais nem dizer onde que a treta ali grupal começou, né? Então, as fantasias é algo mais complexo, porque aí é onde essa singularidade junta com o todo, né? E faz esse campo grupal, né? Eu sempre digo que é importante também, eu acho que o grupo dá um espelho para a gente, sabe? Quando a gente se propõe a se olhar em grupo e a entender, e quando eu chegar lá para falar do laboratório, eu vou falar disso, mas é isso, a gente vive uma atividade em grupo. E, cara, e às vezes é incômodo, né? Putz, aí você fica pé da vida, aí você fala, meu, que atividade bunda, desculpa o termo, mas que chato e tal e tal. E aí vamos falar disso, né? E aí, qual que é a pergunta? Mas que dor de barriga que é essa, né? Será mesmo? E isso acontece em inúmeras experiências, né? A pessoa fala, atividade mal. Aí tem o ataque ao vínculo, que a gente chama, né? Aí o que que a pessoa fala? Não, atividade muito mal elaborada, eu acho que. E aí ela começa. Aí você vai fazer a análise da atividade, ela se dirige ao facilitador. Acho que você conduziu super mal e tal. Não, perfeito. Pô, vamos pensar aqui, né? Mas interessante, né? Que grupo que você ficou aí, né? Que a gente dividiu em dois grupos. Que grupo que você ficou? Ah, nesse grupo, entendi. Aí você viu o grupo trabalhando, né? E aí as pessoas, ela não conseguiu achar seu lugar de fala lá, ou seja, ela não conseguiu ter espaço para falar. Aí você já, né, entendi. Então, e aí ela fala, pô, você devia ter estruturado melhor. Mas você pediu para falar? Você brigou por esse seu espaço? Não, mas isso quem tem que fazer é o facilitador. Tudo bem, próxima vez, então beleza. Legal. No processo de escolha, engraçado, você foi escolhido por último, né? Então, nota, assim, uma série de coisas vão acontecendo que vão influenciando nossos ânimos em grupo
E será que às vezes você sai de um grupo, você sai de um grupo incomodado e fala, pô, tô bem chateado, porque eu fui o último a ser escolhido, não consegui falar, mas também fiquei com vergonha de falar para as pessoas que eu queria falar, que elas estavam sendo mal educadas, porque eu não quis me indispor e tal. Geralmente a gente sai puto, falando, essa galera aí, meu, tudo, ninguém escuta, todo mundo, ninguém sabe dialogar. É isso, a gente pega no mais fácil, né? Então tem um espelho aí que é um caráter de se olhar em grupo, e essa é minha maior aposta no que a gente pode chamar de desenvolvimento, desculpe, que é um processo emancipatório em grupo. Então, olha que coisa paradoxal que eu estou dizendo, né? Então, a gente tem um tipo de educação hoje que pouco nos ensina a estar em grupo, a estar em coletivo e tal, e vai hiper subjetivando a gente, né? Não, porque você, dou exemplo, né? A gente escuta isso desde porque você é especial, né? Você é muito especial. E o grupo é a possibilidade de a gente lembrar e se ligar que a gente não é e nunca foi especial, sacou? Mas que a gente é único. E a gente só consegue ser único na perspectiva com o outro e com o grupo. Cara, é muito mais legal ser único e não ser especial, né? Então, nota que o grupo, quando a gente trabalha em grupo e se olha em grupo com essa intencionalidade de desenvolvimento, a gente tem aí uma potência, uma possibilidade de um tipo de emancipação que faz a gente entender e pelo menos entender e talvez tomar consciência que talvez essa ideia de ser especial é uma ideia capital, né? Que a educação fez com a gente nos transformar em mercadorias. E apesar, né, de aqui ter uma referência a Marx mesmo, porque isso é um tipo de alienação, né? Então, o mesmo grupo que nos aliena também tem um potencial de nos desalienar e nos tornar sujeitos mais emancipados, né? Então, ou seja, né, o que que o grupo me ensinou? A segurar o meu BO. E me deu força para isso, né? Então, o grupo nos ensina a querer estar junto e entender que a gente está separado. Desculpa se eu fui muito filosófico e poético agora, mas tem uma potência aí que não é qualquer coisa, né? Agora, isso não dá para sacar se a gente, e aí, de novo, eu adoro esse termo, se não for pro pau, né? Que é se propor a se olhar e olhar o grupo e fazer essa travessia desse incômodo e dessa alegria, e dessa amorosidade que é estar em grupo, né? Bom, deixa eu ver aqui se eu ver que travou aqui minha tela. Não sei. Peraí, só um minuto que eu tenho mais umas coisinhas aqui. Rapidinho. Ah, legal. Então, só para sintetizar a questão da leitura, porque eu acho que é importante, quando eu estou falando. Alguém tem alguma questão até aqui, gente? Porque eu falei demais. Não, nenhuma? Caramba. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Eu fiz várias anotações, Ah, eu me identifiquei bastante com várias situações. Eu já trabalhei em várias áreas, já trabalhei com um grupo menor, já trabalhei com um grupo de macro. Me identifiquei com muita coisa e eu anotei algumas coisas. No final, se quiserem me ouvir, tá. aí eu comento. Mas tá muito legal, tá muito bacana. Obrigado.
Alguma questão? Mais alguma questão? Alguém ia falar em alguma coisa? Só para dar um. Era eu ia falar a mesma coisa que a Júlia, assim, eu me reconheci em diversas situações, em diversos grupos aí ao longo do meu processo, né? Tanto enquanto participante do grupo, como quando facilitadora dos grupos, assim. Então tá sendo super interessante fazer esse movimento de reconhecimento. Então, obrigado, muito bom escutar vocês também aí. Então, só sintetizar aqui o que eu falei, né? Só para dizer o que a gente está chamando de leitura de grupo, né? Um tipo de capacidade de perceber e interpretar movimentos visíveis e invisíveis. O que eu disse aqui do ôntico e do ontológico, que atravessam o grupo. Suas relações, afetos, resistências, alianças, silêncios, que também é uma interação verbal, né? Tempos, ritmos, para além da tarefa explícita que o convoca. Não se limita a observar comportamentos individuais, mas busca compreender o campo coletivo que se constitui quando pessoas que estão quando pessoas que estão juntas, reconhecendo que ali emergem forças, sentidos e dinâmicas próprias. Então, gente, para ir concluindo essa parte da leitura, outra forma de sintetizar aqui, né, e para trazer uma pitada de complexidade, imagina 20 pessoas com dor de barriga, sacou? Né? 20 pessoas falando, olha, tô com dor de barriga. Só que a dor de barriga para uma é eu não quero ir para a escola, para outra é eu não quero ir trabalhar, para outra eu tô sobrecarregado e tal. Né? O que não significa que essas dores não são extremamente legítimas. Né? Só que qual que é a possibilidade de a gente tratar isso individualmente e coletivamente se a gente não colocar essa dor no seu devido lugar, né? Com o seu devido e possível nome, né? Porque tem uma coisa também que é bem interessante quando a gente está em grupo, lê e se lê em grupo, que é eu saquei que eu não tô com dor de barriga, mas eu não saquei o que que é essa dor. Entende? Isso também acontece. E aí você fala, pô, o que que eu faço com isso? Né? E aí inventa. Né? Se você. O campo da interpretação, gente, é um campo um pouco diferente da compreensão, tá? Às vezes, para a gente fazer boas interpretações, a gente não deve compreender, a gente deve interpretar. Então, e interpretações elas podem ser transitórias. Então, quando a gente está sentindo uma dor e não consegue naquele momento colocar ela no seu devido lugar, dá um nome para ela. Cria, ou seja, né, cria uma hipótese, que é uma interpretação, com que você consegue ver. Isso é leitura grupal, inclusive, né? Estou dando esse exemplo mais do micro. Cria uma hipótese para ela e sustenta essa hipótese. E aí pode ser que daqui a um tempo essa hipótese se quebre. E aí você cria outra e outra. E aí tem uma hora que ela encaixa. Né? Então a chance de a gente acertar ela é grande. Porque nota, a dor de barriga foi a primeira hipótese. Né? A primeira. E aí você só sacou ali que ela não foi talvez tão assertiva quanto você estava imaginando. E aí a gente vai criando campos ali, né, interpretativos e de distinções, né, de linguagem e vai dando nome para aquilo, tá? É assim, né? Eu estou aqui falando de leitura de grupo e tal, mas na análise pessoal, né? Não sei quem faz análise aqui. Essa é a brincadeira também, né? Fazendo esse paralelo, né? Quando você tem um sonho, né?
e você vai interpretar um sonho, às vezes você vai interpretar aqueles sonhos, né? Tipo, eu sou analista e os sonhos que eu escuto, né? Não, porque aí eu tava dentro de uma cabeça de cachorro, aí veio o meu pai, que não era meu pai. Aí, de repente, começou a chover, canivete e tal. E aí, muitas vezes a pessoa me pergunta, o que que isso significa? Aí, geralmente, a resposta que eu dou para ela, eu falo, o sonho foi seu, não meu. O que que isso significa? Né? Então, tá muito nesse campo, né? Interpretativo. Tudo bem, gente? Legal. E aí, para a gente ir encaminhando aqui, eu queria muito escutar questões de vocês, né? Mas eu vou falar um pouco. Então, como que o Grupo Vivo, né, se propõe a esse campo de experimentação em torno da leitura, né? Então, primeiro, né, o Grupo Vivo é uma jornada de autoconhecimento, onde a matéria-prima dessa jornada são as relações, né? É um laboratório vivo de trocas, escutas, desconfortos sim e descobertas. Um espaço para experimentar novas formas de se conectar com o outro e com você mesmo, que é o que a gente estava falando, né? E aí a ideia é que a gente crie espaço seguro, um espaço seguro para que as pessoas possam se experimentar, experimentar o grupo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo quando a pessoa entra nessa experiência, né, que ajuda muito a se ler e a ler o outro, experimenta ser alguma coisa nesse grupo que você não costuma ser, sacou? Experimenta ser o que você costuma também, mas experimenta também agir, forjar, né, outro jeito, né? E é bem legal. A gente tenta, mas geralmente a gente cai na mesma, né? Então é difícil, mas quando a gente se tenta se experimentar desse jeito, alguma coisa já acontece, tá? E aí o que eu sempre gosto de provocar as pessoas que fazem o grupo vivo é, putz, não desperdiça essa oportunidade, cara, porque senão você vai se proteger do mesmo jeito. Só que é que aqui é isso, né? Você pode fazer porque a gente está tentando dar esse contorno que todo mundo está se propondo a isso, né? Porque senão vai ser a mesma coisa do que ir trabalhar lá na sua organização e cumprir sua performance, né? Então tem uma dimensão de você com você mesmo, de você com o outro, de você com grupos dentro do grupo e de você com todo mundo, né? Então nota que tem um caminho aí, né? Intrapessoal, interpessoal, subgrupal e grupal que vai acontecendo. E é muito interessante ir percebendo, e tem uma provocação para isso, que é nota como a gente vai modulando, né, a interação verbal que a gente falou, tipo o discurso, o humor, né, o estado de ânimo nosso, à medida que essa modulação vai mudando, né? Quando eu estou aqui com a Paulinha falando sobre algum assunto, né, eu ajo de uma forma. Aí quando chega a Natália, não eu só, né? Mas a gente vai configurar e vai falar de uma outra. Chega outra pessoa, muda tudo. Então tem uma configuração que vai afetando a nossa forma de performar, né? E as bases teóricas que a gente usa, que é a base hoje que eu falei aqui, é a teoria do campo grupal, né, que tem um entendimento aí que o grupo, e a teoria do campo grupal não é muita coisa, mas tem uma diversidade, tá? Eu uso várias linhas do campo grupal, sobretudo, só para vocês terem como referência, tá? O Pichon, que é um suíço que cresceu na Argentina, o Henrique Pichon, e o Bion, os dois psicanalistas que
falaram especificamente sobre grupo. Eles são minhas bases, tá? Que falam de lugar, às vezes, muito parecidos e às vezes de lugares muito diferentes. Mas pessoas... E aí eu gosto de contar como eles começaram a estudar grupo, que é incrível. Numa outra ocasião eu vou falar isso. A psicanálise, né, que ajuda bastante a gente olhar, né, sobretudo, né, eu tenho uma formação freudo-lacaniana, né, isso principalmente para a gente entender essa ideia de tempo, né? Eu gosto de usar muito essa ideia de um tempo que não é de cronos com o grupo, sabe? O tempo grupal, ele não é um tempo do relógio, né? Então, a gente explora bastante isso, né? Usando a psicanálise. A sociologia dos pequenos grupos, né? Que eu expliquei um pouco aqui, que tem a ver com essa... entender os pequenos grupos como uma ponte, né? Entre a sociedade e o indivíduo. Eu gosto dessa visão, desse tipo de sociologia. A ontologia da linguagem, né, que eu falei um pouco aqui de ontologia, né, entender como falamos, quem fala, por que falamos, né, então vai muito para as bases e, por último e não menos importante, o processo andragógico, né, que é a forma de aprendizagem de adultos. Então, falei dessas bases teóricas, né? E o que esse grupo se pretende, né? Pensar junto, se olhar e tal, mas talvez o nosso objetivo comum, que pode mudar, mas a propósito de objetivo comum é o quê? É o aprendizado. É o aprendizado sobre o quê? Sobre mim, sobre o outro, sobre o grupo, sobre a teoria e tal. Então, tem uma. Eu ando e eu sempre aposto, gente, que a fome de aprender, né, por isso que eu chamo o nosso laboratório de laboratório de aprendizagem. Ela tem uma potência que nenhuma outra desculpa, e eu gosto de chamar, né, a desculpa do aprendizado, que nenhuma outra desculpa supre, assim, sabe? Sempre a gente tem vontade de conhecer, de saber alguma coisa. Enfim, então essa é uma aposta. E aí, gente, para eu ir concluindo aqui, vou passar já já a palavra para Paulo. Como que se dá a trilha, né, do Grupo Vivo, né? A gente tem 13 encontros, né? A primeira encontro, a gente se apresenta e fala um pouco do processo, como vai ser o processo. Segundo encontro, a gente vai falar basicamente de escuta e fala, e ela é bem importante estar aí no segundo encontro, né? A gente vai discutir um pouco de como que a gente escuta, né? Porque hoje a gente fala tanto de escutativa, né? Como eu odeio também esse termo, gente. Eu sou implicante com as palavras, tá? Escutativa e tal, escuta empática, né? Outra desgraça, escuta empática e tal. E a gente só não conversa, a gente não entra num acordo do que significa isso, né? Para você, para você, né? A gente vai criando uma ideia sobre o que é isso, né? E vê aberrações aí nesse processo de escuta, né? Ou seja, né? Conversa, eu vejo pessoas conversando e não se interrompendo, né? Eu acho que isso é um escárnio, gente. Conversa tem que ter interrupção. O que é chato é quando tem sempre interrupção, né? Mas, pô, essa coisa de bastão da fala, por exemplo, é uma coisa, gente, que... Não, sim, se você não fizer grupo vivo e quiser levar uma coisa daqui, não usa bastão da fala, gente. A gente é adulto, a gente não precisa disso. Se a gente está falando de emancipação, autonomia, não dá, né? Desculpa, eu não me aguento.
E aí, no terceiro, a gente vai falar de estrutura grupal, que esse encontro é um encontro fundamental. A gente vai falar de grupo com base no estruturalismo, e aí a gente vai explicar o que significa isso e tal. Leitura de cenários e contextos, e depois a gente começa com a experiência de laboratório um 2 que é meio. A gente vai falar, né, sobre. Dar um aporte teórico e depois a gente começa a dar intervenções para a gente vivenciar o que foi falado, né? Tem algumas aportes teóricos que no aporte teórico tem também a vivência de uma atividade para a gente sacar aquilo e poder falar daquilo de forma aplicada. Mas a experiência de laboratório eu acho muito legal porque a gente vê e pode sacar, putz, eu vi aquilo, agora isso está acontecendo e tal, e falar daquilo em ato, né? O sétimo encontro, ação humana como ação política. Oito, aprendizado para desenvolvimento. E aí a gente vai falar mesmo de, putz, como que a gente aprende, né? Qual que é a estrutura cognitiva do aprendizado de uma pessoa, né? E aí a gente vai sacar que às vezes a gente não aprende exatamente do jeito que a gente achou que aprendia. Papéis e performance, a gente vai discutir os papéis do campo grupal. Aí, de novo, experiência de laboratório. Penúltimo encontro, a gente vai consolidar como a gente chegou até ali, e o encerramento é surpresa. Mas essa é basicamente que é a trilha. Ai, falei demais, gente. Alguém tem alguma questão, assim, do que foi falado? Queria escutar um pouco vocês. Eu gosto tanto de ver. Às vezes eu não tenho resposta, mas eu gosto das perguntas. Não, tá bom, tudo bem. Eu não Acho que tenho pergunta, mas eu tenho assim muitas reflexões assim sobre essa questão de Eu ia grupos, falar, né? compartilha. Oi? a Júlia também tinha, a Ah, Natália, perdão, essa comecei a ideia. falar aí. Não, mas pode falar, só estou lembrando. Pode falar. Não, eu tenho muitas reflexões nessa questão de papel, de reflexões, né, de papel de grupo, seja como participante de grupo, seja como facilitadora de grupo, e nos dois lados, um pouco pela minha facilidade e gosto de estar em grupos. E aí, quando você fala sobre esse papel do emancipatório de indivíduos, me pega bastante, muito pelo ponto de vista dos espelhos, assim, né? Às vezes a gente acaba não se percebendo muito do grupo. A gente acaba, principalmente aí, óbvio, vou falar por mim, uma pessoa, eu me considero uma pessoa expansiva dentro do grupo, e muitas vezes no passado eu não me via, quando eu me via em busca de pertencimento, eu não conseguia enxergar os padrões de comportamento que no grupo eu tenho tendência de fazer, né? E a partir do momento que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, essa questão do espelho que você falou em relação às pessoas me abriu muito a cabeça, assim. E eu não tinha me dado conta que eu tinha feito isso até você falar. Até você nomear aí um pouco o que acontece dentro dos grupos, assim. Então, o que você trouxe para mim trouxe muito essa reflexão de quem sou eu dentro dos grupos, dos diversos grupos aí que eu tô. Então, é mais compartilhar uma reflexão mesmo. Obrigado. Júlia, você quer. Você falou que você tinha algumas reflexões também, você quer colocar? Nossa, gente, anotei tanta coisa. Eu vou tentar ser breve, assim. Vou pegar até um pouco o que a Paula Leal falou para a gente agora. Eu já me vejo. Ela falou assim que antes eu me via que ela está expandindo agora, né? E eu não. Eu me sentia bem mais expansiva nos grupos antigamente, na minha trajetória profissional. E hoje eu me sinto na questão do recolhimento, na questão da não adaptação.
A gente falou muita coisa e então, assim, por exemplo, vou comentar um pouco das minhas anotações, vou tentar ser breve, tá, gente? Mas fui anotando a questão mesmo do que a gente começou a falar aqui na aula. A primeira que me chamou a atenção foi da não existência do consenso, né? E como que a gente trabalha isso no grupo, se a gente tem o pensamento da democratização? Foi meu primeiro questionamento. Depois, me chamou muita atenção a questão do grupo como reconhecimento mútuo do outro, para existir um grupo, né? A ação interativa e o objetivo em comum. Então, assim, eu vejo muito essa questão do atrito nos grupos, porque eu percebo muito o objetivo em comum, e muito voltado para o objetivo individual da pessoa. Então, por isso que é tão difícil essa convivência em grupo, né? E outra coisa que eu anotei também, que foi falado, a questão que a gente chama as panelinhas dentro do grupo, né? Isso eu acho que existe demais também. E a questão do juízo de valor, da avaliação do outro, até essa questão do grupinho que foi falado dentro até do próprio laboratório, né? Que a pessoa às vezes, não estou me sentindo encaixada nesse grupo, ou então, né, as pessoas, não, a gente já se conhece aqui, vamos fazer aqui nós três, né? Então, isso também me chamou a atenção. A questão, isso é uma coisa que eu reflito há muito tempo. Por exemplo, é você ter percepção do que está acontecendo por trás daquele comportamento, né? Eu também anotei na questão quando você começou a falar da interação verbal, né? As narrativas das vidas das pessoas, a questão do contexto, de você fazer a leitura, né? E até um pouco da metodologia, né? Que é a gente despertar essa percepção, vou aproveitar essa outra anotação que eu fiz, você despertar essa percepção do que eu sinto, do que o grupo sente, do que o outro sente. Ali você vê qual é a dor, né? Cria a hipótese e faz a análise. Então, assim, eu tenho muito essa dificuldade da percepção, porque eu sinto até que isso é uma dor, você percebeu que o outro através daquele comportamento, daquela fala, o que que aquela pessoa exatamente quer, né? Então, assim, até nós mesmos, o que nós queremos, né? Então, assim, não só para falar somente do outro, né? Então, isso eu também anotei, e entra muita questão nessa questão de você querer perceber. Você quer perceber ou para você não sentir essa dor, seria melhor você ser, a questão da alienação? É um questionamento meu. Será que às vezes seria melhor, para mim, dentro de um grupo, eu ter percepção das coisas, saber o que está acontecendo ali por trás daquele comportamento ou daquela fala? Ou se eu realmente prefiro ser uma pessoa mais alienada, recolhida e de não adaptação? Eu acho que foi isso, gente. Eu acho que eu anotei muita Uhum. coisa. E minha última observação que foi falado, quando o Paulo comentou da questão de que você é especial, né? No grupo, e às vezes, em algumas experiências, eu vi e tive a percepção também de que você é substituível, entendeu? Assim, tentei ser a mais breve possível. Obrigada, gente. Perfeito. Ô Júlia, você traz questões aí que, para várias delas eu não tenho resposta, mas que são interessantíssimas, né? Eu vou comentar bem rapidamente duas, né? A questão é que, não, a gente não é especial, a gente é único, né? E isso não nos torna insubstituíveis, né? A gente né? A gente é substituível. Em grupo, principalmente, né? Eu acho que isso é uma questão importante de um grupo consolidado, de um grupo maduro. Não tem peça insubstituível, né? Mas, Paulo, você acha que isso não gera uma dor? Você Sempre, saber que você é perfeito. substituível? Não. Aí a questão perfeito, né? Aí a questão é melhor estar alienado ou não, aí eu não tenho resposta, né?
Porque aí eu acho que, né, eu prefiro a dor de saber. Mas aí eu estou falando a partir da minha subjetividade. Eu não arrisco uma resposta geral para isso, né? Agora, tem uma outra coisa que você falou que é muito legal também, que é o consenso versus democratização. E aí, olha que interessante, né? Democracia não é consenso. Nunca foi e tomara, quiçá, nunca será, né? Porque isso não é democracia. Democracia é justamente a arte de conviver em conflito. Olha só que interessante, né? Democracia pressupõe que os diferentes convivam sem se matar. Democracia civilizatória, né? Então eu posso pensar de um jeito e você de um outro, e a gente pode conviver, ser adversário, mas não ser inimigo, e eu não quero que você deixe de existir, e você não quer que eu deixe de existir. Você só tem um projeto e outro. Ou melhor, deveria ser assim, né? E a democracia tem limites, né? Eu tenho muitas críticas à democracia, apesar de achar que é a melhor coisa que a gente tem no momento. Mas É, a grande questão da democracia é, é que a gente não pode. Qual que é a divergência que não se pode colocar em xeque? A democracia. Entende? Você pode até falar, olha, a gente precisa discutir, fazer uma autocrítica. Mas é a única divergência que a gente não pode, senão acaba o jogo. É como você está jogando um jogo de futebol e de repente você fala, bom, agora, né, a regra está dizendo que para fazer o gol você tem que colocar a bola entre a trave. Não, agora gol vai ser quando eu chutar a bola para cima. Não para. Tem parâmetro a democracia, né? E consenso, por que eu digo que consenso não existe? Tem uma coisa que chama democracia profunda, tá? Pesquisem aí que é muito massa, muito legal. Mas, assim, eu acho que o consenso é uma falácia, porque passou de 3 pessoas. É muito difícil todo mundo concordar em tudo. E aí você vê experiências de comunidade que tentam fazer suas decisões com consenso. E eu vejo isso há alguns anos. Gente, essas comunidades acabam esfacelando ou se tornando extremamente autoritárias. Por quê? Porque imagina discussões de 4 dias para decidir onde que a gente vai colocar. Tô dando um exemplo que não é assim, tá? Eu tô fazendo forçando a barra. Exemplo, sei lá, de onde que a gente vai colocar o varal comunitário. 4 dias. Cara, sabe como chega no consenso? Depois de 4 dias, a galera que queria num lugar não aguenta mais, a galera que queria em outro, fala, a gente concorda. E aí decidir um varal é fácil, né? Agora, isso vai, conforme a decisão vai ficando mais complexa, isso vai virando um imbróglio, e aí isso não acaba. Tem outros processos de tomada de decisão que vão fazer perguntas muito mais interessantes, que é falar, Júlia, você não concorda com a gente aqui? E, putz, a gente está entendendo, você já argumentou, a gente já argumentou, o que você precisa para vir com a gente e ficar confortável? Mesmo você não concordando, porque a gente quer você, sacou? Isso é um princípio bem simplista da democracia profunda. Legal, a gente está sacando que você não concorda, a gente entendeu que não vai te convencer, mas a gente quer você com a gente. O que que você abre mão aí? Ou seja, a democracia é uma arte de abrir concessões, sacou? Uma hora o outro vai abrir concessões para você e outra hora você para ele. É isso. Então, processo de consciência em grupo eu não acredito. E aí também tem outras linhas que acreditam, mas é isso. O pessoal já está até saindo aí, desculpa. Paulinha, você quer falar um pouco? Quero, Rúbia, tem um minutinho? Acho que ela já Já foi. era. Bom, vamos lá, gente. Que aí vai ficar gravado para quem receber. Paulinho, você pode compartilhar? Tá compartilhando. Então vamos lá. Bom, eu sou a Paula, né? Eu sou a Paula Albuquerque, eu sou sócia do Paulo na Uma Trama, que é a nossa consultoria, né? O Grupo Vivo, acho que o Paulinho não falou aí no início, é um produto da Uma Trama,
que é a nossa consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. E há uma trama surge do Grupo Vivo, né? Desse desejo de fazer esse olhar de desenvolvimento das pessoas a partir dessas relações grupais. E isso, né? Não só para quem facilita, mas também para quem facilita e quem lidera, né? Então a ideia é, bom, vou ser mais breve aqui, é a gente se olhar, né? Eu participei de 3 grupos vivos, né? Embora tenha ajudado a tirar ele do papel, e é impossível desver, né? Eu falo que é impossível a gente, depois que se nota e ver determinados comportamentos nossos, inclusive que tipo de grupos a gente fica mais à vontade, que não, por que um é um e por que não outro? Eu falo que para mim o maior laboratório do Grupo Vivo foi quando eu fui para uma reunião de condomínio, que eu tinha que aprovar uma coisa que era quase impossível, e eu tipo, vivi o Grupo Vivo ali em loco e articulei tudo que eu precisava, vi quem era quem eu tinha, que ação que eu precisava fazer para conseguir o que eu queria, né? Eu falo, assim, que a gente está submetido a determinadas estruturas, e eu não tenho a menor dúvida. Umas a gente vai ter que aceitar, porque, né, pelo menos a gente sabe que a gente está aceitando, e outras a gente vai conseguir articular de uma outra forma para conseguir manejar também o que a gente quer, né? Então, assim, isso foi uma das coisas que o Grupo Vivo me deu. E eu, que também sou uma pessoa expansiva, né? Algumas pessoas me conhecem, comecei a me perceber que grupos muito grandes me geravam mais angústia do que eu me dava conta. Então, assim, o Grupo Vivo vai ampliar olhares e vai provavelmente gerar algumas angústias, mas é bom, gente, confiem. Pode passar, Paulinho. E assim, bom, aí uma das coisas que, assim, que é parte da nossa proposta, né? Então, o que que é o Grupo Vivo, né? Ficou no anterior. É um grupo reduzido, né? A ideia não é ser um grupo imenso, como esses grupos, esses cursos gravados que a gente vê, né? A proposta é, assim, o meio é o online, mas ele é um grupo que acontece, ele é vivo porque ele acontece ao vivo com as coisas que acontecem quando acontecem no grupo, né? Então, ele tem essa esse setting de ser bem exclusivo, o grupo não é muito grande, são 3 encontros, né, que acontecem ao vivo. Parte desses encontros fica gravado, geralmente as partes teóricas desses encontros ficam gravadas, mas a parte da prática em si, ela não fica gravada porque é exatamente para quem pode estar ali. Então, a gente não chama de curso, mas é uma jornada que a gente gostaria que as pessoas de fato estivessem presentes. Claro que acontece de uma ou outra não poder, mas é um lugar para a gente, de fato, conviver, né? E ver o que acontece dali. Então, começa agora, dia 9 de setembro, são 3 meses, até início de dezembro. E aí também tem um encontro, né, com o Paulinho nesse meio do caminho, para quem, né, que tiver necessidade e quiser fazer esse processamento aí um pouco mais individual. Então faz parte, né, dessa nossa história. E aí a gente preparou, né, já desde a primeira aula aberta e agora também. Pode passar, Paulinho, por favor. Condições exclusivas para quem tiver interessado, né, em participar. O valor cheio do grupo é 2.197, né? Para quem se inscreveu na aula, para quem está aqui, vai ser 1.950, então tem um desconto de 247. Pode parcelar no cartão em até 12 vezes. O Paulinho vai mandar aí o link para quem quiser, mas eu também vou mandar por e-mail amanhã. E quem quiser parcelar ou pagar à vista no Pix, também dá para a gente fazer um Pix programado para né, ter um desconto um pouco maior. Esse valor é para pessoas físicas, né? Tem algumas pessoas de pessoas jurídicas, que aí o valor para pessoa jurídica, a tendência é que seja valor cheio mesmo, mas a gente sempre pode conversar. Essas condições, elas estão válidas até segunda-feira. Então, assim, eu sei, a Júlia, né, que é do marketing digital, a gente faz pouca coisa de gatilho, gente, assim, tem prazo só, né, para valorizar o tempo e a atenção de quem está aqui, mas eu não vou ficar pressionando vocês na jugular para me responder até amanhã. Qualquer coisa que precisar, qualquer, né, conversa que precisar, é só falar comigo pelo WhatsApp. Acho que quase todo mundo aí tem meu telefone, mas, Paulinho, pode botar para mim, por favor, que é o 21 99651 6858. Enfim, ou mandar para a gente por mensagem no Instagram. A gente quer que esse grupo seja um grupo vivo e de qualidade, né? Então, vai ser uma honra ter vocês com a gente.
né? Tem gente que já está namorando aí um tempo, né, Ana? Vamos ver se a gente consegue tirar esse plano do papel. E é isso, assim, eu não tenho dúvida que o Grupo Vivo não é para qualquer um, mas a gente também não sai da mesma forma depois que vive essa experiência, assim, sem dúvida, tanto os trabalhos quanto as convivências acontecem desde um outro lugar. Então, deixo aí o convite para vocês se unirem. A turma já está confirmada, a gente já tem o número mínimo de participantes. Então, espero poder contar aí com vocês nessa próxima turma. Se alguém tiver alguma dúvida, né, dessa ordem mais prática também, fica à vontade. Olha, gente, se eu pudesse, eu só fazia isso da vida, tá? É o que eu mais gosto de fazer. Tô sendo bem, a gente está num grupo pequeno aqui, abrindo meu coração, é muito massa essa experiência aí. Porque eu também que venho tocando ela, dessas duas primeiras edições aí que a gente fez, eu saí muito diferente, porque nunca é a mesma coisa, né? Tem gente que está pensando em fazer de novo, né? Porque muda o grupo, outra experiência, né? Então é isso, foi muito bom estar com vocês aqui hoje, viu? Espero que tenha acrescentado algo aí no processo de vocês e espero vê-las em breve. Olha, a gente está pensando em surpresas que a gente, para quem vier, vai saber no meio do caminho, né? Da gente ir criando uma comunidade mesmo, né? De pessoas, a gente ter Uhum. esse espaço de troca, né? Não só durante o Grupo Vivo, mas depois de ter aí grupos que a gente possa voltar, trazer casos, enfim. Sim. É só um spoiler, como a gente ainda está Uhum. em amarração de ideias, mas tem essa ideia de isso ser parte também do Grupo Vivo, de ter esse espaço, né? Para quem trabalha com isso, ou para quem quiser trazer casos. Ana, pode falar. Não, eu só ia agradecer mesmo vocês. Foi muito bom, foi muito gostoso. A princípio, vou me inscrever, tá, Paula? Vai, Oba! vai ser bem, bem rico, muito, muito rico. Para mim, estou feliz por ter essa oportunidade. Tá bom? Obrigada, Ana, seja bem-vinda. Eu fiquei com uma dúvida. Eu até vi que você falou algumas vezes, mas eu queria checar para ver se eu entendi certo. Até vendo ali o site de vocês, vocês falaram muito a partir de uma jornada de autoconhecimento, de você participante de grupos, né? Mas caberia para mim, por exemplo, viver essa jornada para usar essa experiência, eu facilitando grupos também, tem enfim, essa seria útil para mim também? Eu pergunto porque há séculos eu procuro lugares para me especializar nisso e me irrita um pouco o que eu acho, e eu, na verdade, escutando o Paulo hoje me dei conta o porquê. Porque era muito focado no método, né? E eu sou, enfim, eu sou fã do Paulo. Só que assim, infelizmente, essa data eu não vou poder. Terças-feiras eu não vou poder porque eu já tenho um outro compromisso de estudo. Uhum. Então, talvez, quem sabe, numa outra data, né? Mas de qualquer forma, eu quero indicar para outras pessoas. Então, eu queria entender se esse meu entendimento de eventualmente utilizar o que eu vou viver lá como experiência de eu facilitando grupos também. Pô, Paulo, eu acho que é uma baita pergunta mesmo, né? Por quê? Gente, eu vou ser bem transparente aqui, tá? Cara, o que eu estava dizendo, né, da hipersubjetivação, também se aplica para hiperespecialização, né? É, eu tinha no passado uma experiência que era focado em facilitador, um facilitador. E, cara, eu acho que limita, sabe? Porque, né, eu acho que a Júlia que falou, sabe, Obrigado, Camila. Para facilitar grupo, né, você precisa sentir a coisa no corpo, entendeu? Uhum, Então, antes de mais nada, para ser facilitador, você precisa ser membro. Então, vai servir, eu te garanto, né? tá. Só que a gente não vai ter ênfase, né? Ah, Ficar, claro. né, Sim. falando de, olha, para você facilitar e tal. E eu falo, hein? Porque eu, como um facilitador, eu trago muito caso de quando eu estou facilitando e tal, né? Mas, assim, é o que você falou, sabe? Tipo,
o que que é focar, né, só na facilitação, se muitos dos facilitadores hoje, quando vão ser membro de grupo, não conseguem, né? Uhum. Olha que interessante isso. Isso para É mim um paradoxo. é como um analista, né? Que eu sou psicanalista. Eu tenho que ter muito chão de análise para ir atender alguém, Uhum. né? Então a gente precisa viver essas questões no corpo e saber identificar para conseguir facilitar um grupo do jeito que a gente está propondo e chamando facilitação aqui, né? Fazer Faz sentido. uma facilitação de pessoas, né? Olhar ali o que acontece. Por que que eu estou falando que a Júlia falou, né? Porque, inevitavelmente, quando você faz uma interpretação, aquilo, a hipótese não é uma verdade, né? Ela passa pelo seu corpo, ela passa pela sua psique, ela passa por você. Ou seja, é uma hipótese, mas isso tem muitos vieses, tem que ter, né? E qual que é a grande diferença quando você aprende a ser membro, ou seja, a participar? Você tem uma hipótese e tem consciência que aquilo é uma interpretação sua Sim, e de mais ninguém, faz sentido, faz sentido. né? Aí você investe nessa hipótese, você vai lá facilitar, e muitas vezes essa hipótese se realiza, porque você também faz parte daquele campo, entende? Uhum. Então, não quer dizer que aquilo não está acontecendo, mas você está participando daquele acontecimento, Sim. né? Mas isso dá pano para manga, que eu precisaria de um tempo para. Deixa eu só te complementar. Pode falar? Não é Não, isso. o que eu ia falar, Paula, é que é legal essa sua pergunta, porque nas duas primeiras turmas vieram pessoas, facilitadores, né? Uma, eu lembro da Cláudia, que queria estar em grupo, porque há muito tempo ela só facilitava e não estava em grupo, então ela queria estar do outro lado, né? Então, assim, foi exatamente essa a proposta dela. E veio muita gente do Senac para o grupo. E a gente sempre pensa em fazer uma coisa exclusiva para a galera do Senac, que são facilitadores, mas exatamente essa heterogeneidade que o grupo traz, de não ser só facilitadores e consultores, que amplia, inclusive, o olhar de quem facilita, sabe? Sim. Então, assim, complementando um pouco o que o Paulinho está falando, a proposta é isso. E às vezes, para a gente, é até difícil de se posicionar, porque é isso, seria muito mais fácil fazer uma coisa só para facilitador e consultor e líder, mas a gente quer exatamente ampliar para vir um grupo um pouco mais diverso, exatamente para o que emerge ser um pouco mais amplo do que só os temas né, que a gente, como facilitador, Não faz enfrenta, muito sentido. sabe? Então, Uhum. Não, faz muito sentido. parte da proposta mesmo. Faz sentido porque quando eu estou facilitando, eu tento prestar atenção um pouco no que o Paulo fala, né, do corpo, de você sentir, de você. E às vezes eu não sei o que fazer com isso, Uhum. né? Então fez sentido isso que vocês falaram. Obrigada, mas assim, como eu disse, né? Terça-feira é uma agenda que eu não posso, Exato. infelizmente. Quem sabe numa Como, ô outra. Paulo, Ah, tem uma questão, como isso é uma demanda, né, que sempre trazem, a gente tem um projeto, né, que o Grupo Vivo, a gente chama ele de Grupo Vivo, a gente fala pouco isso, mas a gente fala Grupo Vivo, é, o Ator, cenário, a cenário. cenário. Então, o Grupo Vivo é o cenário. uhum, E aí a gente já fez uma experiência depois disso que é a cena. E que foi incrível, né? Tinha algo, e para participar da cena, qual que era o requisito? Ter participado do Grupo Vivo. Então, uhum, entraram um grupo de acho que 8 pessoas e tal. A gente fez a cena que aí era só experiência, só laboratório, então um aprofundamento no laboratório. E a gente tem um projeto de fazer a direção que aí mas assim, eu falo muito isso com a Paulinha, assim, hoje, para trabalhar com foco na facilitação, eu acho que a pessoa tem que passar pelo grupo vivo, sim. Do o A cenário. cenário, né? trajetória, né? Uhum, A cena talvez nem precise, né? Porque a gente pensa num Y, né? Faz o grupo vivo. Aí depois vai que foi muito um trabalho, e eu posso dizer, né, sem medo, mais analítico mesmo, né, a cena. De ali, né, uma coisa de as pessoas traziam sonhos, a gente analisava junto e tal.
e um outro, um Y, que a pessoa também pode ir para a direção. É Uhum, um projeto, mas hoje a gente acha que entende, né, que o Grupo Vivo é a base. entendi. Legal, pessoal, bacana. Beleza? Valeu. Gente, muito Obrigada, obrigado, viu? Até mais. Um até beijo. mais, boa Até mais. noite. Tchau, Tchau, tchau. Boa Júlia. noite. Tchau, Ana Bonito. Paula. Tchau, tchau.